Fala peixe, tudo bem? Vim fazer aqui para vocês um vídeo hoje sem edição, tá? Mais uma conversa, digamos assim, mais informal. Para falar de uma notícia que saiu ontem, na verdade tomou conta das redes sociais, foi o assunto mais comentado no Twitter, a notícia de que cientistas da NASA teriam descoberto evidências da existência de um universo paralelo onde o tempo corre para trás. Daí, bom, tomou conta das redes sociais, né? Essa notícia tomou conta das redes sociais e eu resolvi dar uma pesquisada porque começou a chegar para mim várias mensagens de alunos pedindo para senhor, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre isso. Então tá, decidi fazer um vídeo sobre isso, só que sem edição, sem nada, mais rápido. Então vamos falar sobre essa notícia. O que estava acontecendo? Vou explicar para vocês. Primeiro, sempre desconfie de notícias sensacionalistas assim, quando tu vai pesquisar, como eu fui pesquisar sobre o assunto depois de ter visto no Twitter, e eu encontrei notícias em portais como Olhar Digital, na revista Exame, em tabloides americanos de não tão grande importância assim. Então aí, não que esses portais, esses sites sejam ruins, não são. Mas é meio estranho tu ver uma notícia de tamanha magnitude para a física tá sendo veiculada nesses lugares e não está sendo veiculada em sites, por exemplo, como o próprio site da NASA, que segundo as reportagens que eu estou vendo aqui, né, por exemplo, na revista Exame, o título da reportagem diz assim, ó, cientistas da NASA descobrem possível universo onde o tempo passa ao contrário. Estão falando, cientistas da NASA. Então, essa notícia bombástica, que passível até de ganhar o prêmio Nobel, deveria estar no site da NASA e não estava. Mas enfim, tem fundos de verdade nessa notícia e tem coisas que não são verdade. Primeiro, os títulos são sempre sensacionalistas, né? Porque os títulos eles buscam que tu vá ali e clique. Só que isso gera um problema que a pessoa que lê só o título fica com uma ideia completamente errada da matéria. Então vamos comentar o que aconteceu. Esses cientistas, deixa eu olhar aqui para não falar o nome errado, tá? Eles foram fazer um experimento lá na Antártica e usaram uma antena impulsiva transiente da Antártica, que a abreviação é ANITA. Sim, eles usaram fizeram um experimento lá, onde a abreviação é ANITA, e eles estavam fazendo esse experimento para tentar detectar partículas, neutrinos vindos do espaço, partículas de alta energia, partículas pesadas, que é o chamado neutrino tal. E esses neutrinos, eles interagem pouco com a matéria, então eles conseguem atravessam a todo momento o teu corpo, atravessam a Terra, inclusive, mas o neutrino tal, ele é um pouco mais pesado, ou seja, a probabilidade dele atravessar todo um objeto sólido do tamanho da Terra é baixíssima, é quase impossível, ou deveria ser impossível. No entanto, eles estavam lá, que está a Terra, tá? Eles estavam lá com a antena apontada para o céu e captando os neutrinos vindos do céu, do espaço, de onde eles deveriam vir realmente, mas eles captaram também neutrinos vindo do chão, como se eles tivessem atravessado a Terra, e isso é muito improvável. E aí o que eles falaram? Uma das teorias, né, que eles pensaram, uma hipótese para explicar esse fenômeno é de que essas partículas estavam viajando para trás no tempo. Parece meio bizarro, né? Mas não é bizarro, porque isso já é conhecido na física há muito tempo. Um famoso físico chamado Richard Feynman, famosíssimo inclusive, ele ficou muito famoso por bolar um diagrama para representar de maneira mais fácil a interação entre partículas subatômicas, e que esses diagramas, inclusive, né, foram de extrema importância. Foi mal, não desabilitei as notificações do celular. Foram de extrema importância para a física. E nesses diagramas, ele especulava que a gente poderia interpretar certas partículas como viajando para trás no tempo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que tu vai entender. Lembra da lei da conservação da energia? Ou lei da conservação da massa? Que diz que, no caso da energia, tu não consegue criar nem destruir energia, só transformar?
Tu tem um valor fixo de energia no universo disponível, e é só aquele valor, não tem como criar mais e não tem como fazer ela desaparecer. Aí pensa comigo, isso acontece também para carga elétrica, tá? Imagina que tu tem um próton. Um próton tem uma carga elétrica positiva, certo? Então imagina que eu estou segurando um próton aqui na minha mão. Tá, ele não é desse tamanho, mas só imagina comigo. Ele tem carga elétrica positiva. Daqui a 1 segundo, esse próton que está aqui na minha mão, ele está no futuro, ele está indo para o futuro, né? Porque a seta do tempo no nosso universo, ela aponta sempre numa única direção, que é em direção ao futuro. Nós todos estamos indo em direção ao futuro. É para lá que vai o nosso tempo, é para lá que corre o tempo. Então a gente pode dizer que essa carga positiva, esse próton que tem carga elétrica positiva, ele está adicionando cada vez mais cargas positivas no futuro. Ele está levando, melhor, ele está levando essa carga positiva para o futuro. Só que a gente também tem uma carga, uma partícula que é a antimatéria do próton, que é o antipróton. E o antipróton tem as mesmas características do próton, só que com carga negativa. Então, conforme o tempo passa, ele está levando essa carga negativa para o futuro. Mas ele tem exatamente as mesmas características do próton, mesma massa, inclusive. Então, a gente pode considerar que o próton ele é uma carga que está... que essa carga positiva, que é o próton, ele está indo para o futuro, está viajando para o futuro. Mas o antipróton, a gente pode considerar que ele é um próton, só que viajando para trás no tempo. Ou seja, ele está retirando essa carga positiva do futuro. Então, essa é uma interpretação que o Feynman trouxe. Mesma situação a gente pode pensar para o elétron. Tá? O elétron tem carga negativa. Quer dizer que a gente pode considerar como ele sendo uma partícula que está viajando para o futuro. E a antipartícula do elétron, que se chama positron, é exatamente igual ao elétron, só que com carga negativa. E a gente pode considerar um positron como sendo um elétron viajando para trás no tempo. Sacou mais ou menos a ideia? Então, isso é uma ideia até, de certa forma, antiga. Feynman já falava sobre isso. Só que essa notícia sensacionalista, né, que apareceu nos veículos aí mais diversos, falam que cientistas da NASA descobrem um universo paralelo que viaja para trás no tempo. Não, essa notícia não é verdade. Para começar, os cientistas eles não são da NASA, eles fazem parte de um projeto financiado pela NASA, mas não são necessariamente da NASA. E eles detectaram uma partícula com um comportamento que eles não esperavam. Esse neutrino do tal deveria estar vindo do espaço, e ele veio da Terra. Então, uma das hipóteses para explicar isso foi de que seria esse neutrino do tal viajando para trás no tempo. Mas aqui agora eu especulando, pode ser inclusive um antineutrino. O neutrino é conhecido como não ter uma antipartícula. Não me engano, não sei se eu estou falando a verdade agora, tá? Porque eu não sou, minha especialização não é em física de partículas, não é minha área, mas... Se não me engano, o neutrino ele é a única partícula da matéria que não tem a sua antipartícula, ou pelo menos que não foi descoberto até agora. Ele é a sua própria antipartícula. Talvez esse experimento tenha descoberto finalmente uma antipartícula do neutrino. Perdão aí, físicos de partículas, se eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas se tiver algum físico de partículas aí me assistindo nesse momento, deixe os comentários aqui embaixo para me corrigir. Eu estou só especulando nesse momento. Mas então, assim, muito cuidado com essas notícias que são sensacionalistas, vinculadas em tabloides, em sites que não são especializados em ciência, falando sobre ciência, ok? Acho que era isso. Não sei se eu falei tudo que eu tinha para falar, mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link com um estudo dessa investigação que foi feita lá na Antártica, que chegou nesses resultados. E esse estudo ele não é tão recente, tá? Mas o que acontece com as notícias? Eles colocam lá a notícia com um certo título. E aí, com o passar do tempo, eles vão pegando a mesma notícia e mudando o título para ver qual viraliza. Aconteceu de ontem essa notícia viralizar, com o título de que cientistas da NASA descobrem evidências de um universo paralelo onde o tempo viaja para trás.
essa notícia viralizou, foi esse o título que eles mantiveram. Mas se tu ler as notícias, se tu ler o artigo inteiro, tu vai ver que a maioria desses sites, eles explicam um pouco melhor no corpo da matéria de que não, foi só uma descoberta de uma partícula lá e tal, né? Os próprios cientistas do estudo falam que essa hipótese de que existe um universo paralelo é simplesmente uma especulação, assim, que eles, né, a gente está livre para especular do jeito que a gente quiser. Beleza? Então é isso. Esse é o vídeo mais rapidinho, só para te deixar a par desse fato que tomou conta do Twitter. E se tu olhar agora nos Trending Topics do Twitter, no momento que tu tá olhando esse vídeo, eu tenho certeza que tu vai encontrar lá NASA nos Trending Topics mundiais ou nos Trending Topics do Brasil. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo. Se tu gostou, compartilha aí com alguém que tu acha que vai gostar dessa notícia e não deixa de dar o joinha ali embaixo para mim. Beleza? Abração. Tchau.